É folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Este tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, que por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Este tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, que por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. E irmão Rogério, eu ouvi ele falar alguma coisa e por ouvir, eu falei, você deve entregar isso para mais gente, né? Já falou para os irmãos de Viamão, mas agora fala para nós todos. Pode vir à frente, irmão Rogério, ele tem também seus 10 minutinhos aqui para
transmitir. Pouco o pastor Nunes André estará conosco, certo? Ele está chegando sempre mais tarde um pouquinho, mas ele está preparado, já chega para pregar. Nós queremos ouvir a palavra. Amém? Então aqui está o irmão Rogério, está cuidando dos irmãos ali de Viamão, sempre com ânimo, porque para falar para 3, 4 tem que ter ânimo. Para falar para muita gente assim, beleza. Mas para falar para 3, 4, você tem que ter ânimo, sair de casa, ir de ônibus ou ir de carro para fazer um trabalho. Eu sei que não é fácil. Então ele faz isso, o irmão Silvio também faz, está fazendo suas visitas, e outros irmãos, como o irmão Enio, faz também. A gente agradece cada um. Mas em destaque aquela palavrinha aqui. Conversamos? Você fica à vontade 10 minutos. Amém. Deus abençoe os irmãos. É um assunto bem rápido. É a respeito do profeta Elias. Né? Os irmãos já ouviram falar, e é uma escritura das mais conhecidas do nosso meio, Malaquias 4. Eu enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Para nós é bem familiar essa escritura. E nós sabemos que o irmão Brana, ele cumpriu os requisitos de um profeta. Só que para chegar até a exercitar o ministério de profeta, houve uma longa caminhada. Como na nossa vida também, uma longa caminhada até chegarmos onde nós fomos predestinados para chegar. Irmão Brana nasceu em 1909 e desde menino, desde o seu nascimento, já havia efeitos sobrenaturais que vindicavam a sua vida como um predestinado para levar o Evangelho. Em 1933, enquanto ele batizava no rio Ohio, uma luz sobrenatural, uma voz lhe falou dizendo que, como João Batista foi o precursor da primeira vinda do Senhor, ele precursaria a segunda vinda do Senhor. Isso está em Malaquias 4. Só que os anos foram se passando, 1945, 1955, 1962. Irmão Branham sentia que algo ainda estava faltando na sua vida. Porque ele nasceu com o propósito de ser um profeta. Deus tinha esse propósito para ele. Mas ele ainda não tinha atuado como tal. Porque quando nós pensamos em profeta, logo pensamos aquele jeito meio esquisito, que sai e entrega a sua mensagem e volta. E era realmente isso que Deus queria fazer, mesmo nos dias atuais. Usar um homem de uma maneira que entregasse uma mensagem, desse meia volta e não explicasse nada. Amém? Então vamos ler. Pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafo 62. Há 3 coisas que poderiam acontecer comigo. Ele, vendo a fase do seu ministério, ou é o fim do meu caminho e deixar vir o outro. Estava até reconhecendo que, se ele não fosse, deveria vir esse profeta. Eu abri o caminho para ele assumir, porque, recordem, aquele que vem para pregar estará na palavra, restaurando a fé dos filhos de volta a seus pais. Isto poderia ser o fim do meu caminho. Isto poderia ser que ele está mudando meu ministério de volta para o evangelismo ao estrangeiro. Ou pode ser que ele não me chamará mais para ser um evangelista, e ele está me levando para o deserto em alguma parte para me ungir, para me enviar como o prometido deve vir, eu penso. Poderia ser quaisquer destas coisas, eu não posso seguir da maneira que estou. Porque as pessoas têm crido em mim, e eu tenho que dizer isto, eu digo isto diante de todos. As pessoas muitas vezes me consideram um profeta, eu não considero assim. Não, senhor, eu não digo isso para ser humilde, eu digo isto por ser verdadeiro. Eu não me considero um profeta do Senhor, eu não tenho esta honra.
Eu creio que o Senhor tem me usado e pequenas coisas especiais para ajudar talvez a estabelecer um fundamento para um profeta que virá. Porém, um profeta não atua da forma como eu atuo. Certo? 1962, irmão Branham estava reconhecendo que precisava haver uma mudança no seu ministério. Se os irmãos lerem a mensagem Como Fui com Moisés, Assim Serei Contigo, é uma mensagem que ele também reclama bastante da fase atual do seu ministério. Onde ele vê que está faltando algo, precisa vir algo, e que ele tinha falhado no ministério em tentar fazer com que as pessoas cresçam em Deus através dos dons que ele operava. Esse assunto é longo. Agora, aqui estamos, parágrafo 68. Bem aqui no fim do tempo, quando, se Deus realmente me chamou, agora ouça, isto não é para ser repetido. Se Ele realmente me chamou para ser seu profeta, então com certeza não estou carregando o ofício de um. Os profetas não evangelizam. Um profeta se esconde no deserto a sós com Deus, até que obtenha exata e diretamente o que Deus deseja que faça, e ele vem imediatamente e entrega sua mensagem e volta de novo para o deserto. Ele não é um evangelista, tendo reuniões e obtendo cooperação e todas estas coisas como os evangelistas fazem. Ele não ensina como os evangelistas. Ele tem um assim diz o Senhor, é isto, e isto é tudo. Ele o dá, lança para fora e deixa os fragmentos caírem onde desejarem. Então aí vai ele outra vez. Ninguém sabe onde ele está, e ele está isolado em alguma parte. Um profeta, parágrafo 71, permanece aqui atrás até que vá diretamente a um hospital, ou seja, onde for que ele vá, com o assim diz o Senhor. E ele diz isto e vem embora outra vez. Ele não é um evangelista de forma alguma. Ele não faz reuniões e discute coisas. Ele tem a palavra do Senhor para quem quer que seja que haja sido enviado. Então um profeta não está incumbido de discutir doutrinas, questões. E irmão Branham vivia tentando fazer com que as pessoas entendessem a semente da serpente, batismo em nome de Jesus Cristo. E os irmãos se recordam da primeira e segunda puxada? Deus disse para ele, parágrafo 158, o sétimo selo. Eu estava de pé com um sapatinho de menino na mão quando ele me disse, não, agora faça a tua primeira puxada, e quando o fizeres, os peixes seguirão a isca. Logo cuide bem da segunda puxada, porque são peixes pequenos, porém na terceira puxada os captarás. Na terceira puxada é que o eleito é captado. A primeira e a segunda é somente para atrair, chamar a atenção dos peixes maiores. Então todos os ministros se congregaram ao meu redor dizendo, irmão Branham, nós sabemos que você o pode fazer. Aleluia! Sim, irmão Branham. E ali é onde sempre me enredo com os ministros. Eu amo as pessoas, porém sempre querem que a gente lhes explique tudo. E um profeta não age dessa maneira. Mas, 157, o sétimo selo. Que dia no qual vivemos! Que grande coisa! Agora podem ver o mistério e o segredo quando isso se foi. Algo me veio e disse, não temas. Agora eu não ouvi nenhuma voz, porém era algo como por dentro. Tenho que dizer-lhes a verdade assim como sucedeu. Algo veio e disse, não temas, porque isto é a terceira etapa. Vocês se recordem da terceira etapa? Me disse, tem tido tantos imitadores por causa disso que tem tratado de explicar. E o irmão Branham está dizendo, se ele me chamou para ser um profeta, eu não tenho atuado como tal. Porque ele tinha tratado de explicar como Deus fazia com o sinal na mão, ou com o discernimento, e ele tentava explicar, e aquilo sempre atrapalhava, porque um profeta não faz essas coisas. Tens tido tantos imitadores por causa disto que tens tratado de explicar, porém nunca trates de explicar isso.
Agora, Deus disse para ele não explicar a respeito da terceira etapa. E a terceira etapa o que é? Os ungidos dos últimos dias? A terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Agora, se muda o ministério, ele nasceu um profeta, mas não exerceu esse ministério até 1963. Quando ele teve que ir para o deserto, quando ele teve que ir para o oeste, receber a comissão daqueles 7 anjos que vieram da eternidade. E ele foi tomado naquela nuvem e voltou. Agora é um profeta. Não explique. Simplesmente pregou a revelação dos 7 selos e passou a atuar como um profeta. Não explicou. A era tem terminado para que os mistérios possam ser revelados. O Cordeiro tem saído do trono, tomado o livro, e agora se converte num leão. E clama por sua rainha, e não explicou. E mais adiante, em perguntas e respostas, começam a perguntar: irmão Branham, se o tempo terminou, então o milênio tem também acabado? Agora ele é um profeta. Não, você talvez seja um pós-milenialista. Irmão Branham, se a misericórdia terminou, não vá pensar assim. Parece que pessoas ainda encontram a misericórdia aqui. Agora passou a atuar como um profeta. Passou a atuar como um João Batista, como um Elias o Tisbita. Simplesmente descia, entregava uma mensagem, não explicava. E esta foi a mensagem do profeta Elias. Agora, nós podemos explicar porque nós não somos profetas? Não tem problema algum. Mas é simplesmente isso aí que para deixar para os irmãos. É uma coisa muito boa. Deus abençoe os irmãos. Muito bem. Na vida, não pare nem cruze seus braços, ainda existe esperança, não caia no vil fracasso. Devemos tomar por exemplo a quem venceu todo o mal, o bendito Cordeiro de Deus, Filho do Pai Celestial. Não cruze seus braços, pois a vitória é certa. O Filho de Deus morreu de braços abertos. Não cruze seus braços, pois a vitória é certa. O Filho de Deus morreu de braços abertos. Estar tudo perdido, a vida se renova também. Procure no teu coração a paz que ainda não tem. Esse foi o pedido de Deus, um lugar no teu coração. Terás alegria aqui e no céu o galardão. Não cruze seus braços, pois a vitória é certa. O Filho de Deus morreu de braços abertos. Não cruze seus braços, pois a vitória é certa. O Filho de Deus
braços abertos.